Maneira pessoal, no passado dia 22 de dezembro fiz um vídeo anunciando os 26 convocados vista para estar presente na fase final dos Camarões 2022. Para hoje será um vídeo um pouco semelhante, só que um vídeo mais técnico, falando de cada jogador, se concordo ou não concordo com a sua convocatória. De realçar que essa é a minha opinião, você tem a sua você pode deixar na caixa de comentários após se inscrever e deixar o like. Vozinha, a Eli Massol de Chipre, 35 anos de idade, está avaliado em 300 mil euros. Soma 15 jogos, 13 golos sofridos e 4 jogos sem sofrer golo. Apesar de muitos achar que Vozinha já devia ter deixado a seleção por os anos que já apresentou a seleção de Cabo Verde, Vozinha atualmente ainda é melhor guarda-redes cabo-verdiano. Márcio Rosa, Montalegre, Portugal, 24 anos de idade, avaliado em 50 mil euros, soma 13 jogos, 22 golos sofridos e 2 jogos sem sofrer golo. Márcio Rosa é o mais provável sucessor de Vozinha na baliza da seleção de Cabo Verde. E a maior surpresa na convocatória é de Ken Ramos, guarda-redes do Minelense de Cabo Verde, 27 anos, por atuar em Cabo Verde está sem avaliação, soma 7 jogos, 5 golos sofridos e 4 jogos sem sofrer golos. Para quem não conhece Ken Ramos já é anteriormente internacional cabo-verdiano, sua passagem ainda por clubes em Portugal como Nacional e por empréstimo Oeiras e Calvenense. Retornou a Cabo Verde em 2016 para representar o Boa Vista da Praia, Batuque de São Vicente e agora Mindelense. Acredito que a convocatória de Ken Ramos seja mais provável porque os clubes europeus estão a dificultar a convocação de jogadores africanos para representar na CAN. Stopira Molferva, Hungria, 33 anos de idade, está avaliado em 400 mil euros, soma 17 jogos esta época. Steven Fort, Ostende, Bélgica, emprestado pelo Nice da França, tem 29 anos, está avaliado em 800 mil euros, soma esta época 14 jogos e 1 golo marcado. Jeff Forte, de Graafschap, Holanda, 32 anos, está avaliado em 325 mil euros, soma 18 jogos e 1 golo marcado. Steve Furtado, Bauer, Bulgária, 27 anos, avaliado em 205 mil euros, soma 15 jogos e 1 assistência. Roberto Lopes, Shamrock Rovers da Irlanda, atual campeão, 29 anos, avaliado em 100 mil euros, soma 31 jogos e 3 golos apontados. João Paulo Fernandes, Ferense, Portugal, 23 anos, está avaliado em 125 mil euros, soma 13 jogos e 3 assistências. Ney Borges, FAR Rabat, Marrocos, 26 anos de idade, avaliado em 550 mil euros, soma 19 jogos, 13 golos apontados e 2 assistências. Carlos Sport, que recentemente voltou aos jogos após o acidente em São Vicente, atua no Başakşehir, Turquia, 26 anos, está avaliado em 750 mil euros, soma 7 jogos esta época. Ilan Tavares, Neuchâtel Xamax, da Suíça, 25 anos, está avaliado em 200 mil euros, soma 15 jogos e 1 golo apontado. Para os médios temos Kenny Rocha, Ostende da Bélgica, 21 anos de idade, está avaliado em 2 milhões de euros, soma 22 golos e 3 assistências. Nuno Borges, Casa Pia, Portugal, 33 anos de idade, está avaliado em 300 mil euros, soma 13 jogos esta época. Patrick Andrade, Karabakh, Azerbaijão, 28 anos, está avaliado em 400 mil euros, soma 23 jogos, 1 golo apontado e 1 assistência. Jamir Monteiro, Philadelphia Union, dos Estados Unidos, 28 anos, avaliado em 3 milhões de euros, soma 34 jogos, marcando 4 golos e 8 assistências. Nenas, meio-campo do Hillesund, segundo classificado, segunda divisão norueguesa, atualmente está com 26 anos de idade, está avaliando 200 mil euros, soma esta época 29 jogos. Na minha opinião, para o lugar de Nenes deveria ter sido chamado Maílson Lima do Ararat da Armênia. Avaliado em 450 mil euros, Maílson está numa época incrível, somando 17 jogos, 13 gols marcados e 6 assistências. A não convocatória mais uma vez de Maílson está dar a questão de que se Bubista e Maílson têm algum problema pessoal, porque com a época de Maílson é inexplicável as não chamadas de Maílson para a seleção de Cabo Verde. E na sua opinião, qual é o motivo de Bubista não chamar Maílson Lima para representar a seleção de Cabo Verde? Para o último jogador de posição de meio campo, Bubista convocou Marcos Soares, jogador de 37 anos do Arouca, Portugal, avaliado em 50 mil euros, somando esta época apenas 2 jogos.
As convocações de Marcos Soares, para mim, não já deviam ter sido cessadas, mas acredito que para o bobista, Marcos Soares é como uma equipa técnica entre o jogador, um jogador de balneário, já que Marcos Soares é o capitão da seleção de Cabo Verde, mas acredito que a transição de Marcos Soares para a seleção de Cabo Verde já devia ter parado, porque nas qualificatórias um outro jogador devia fazer essa posição. Marcos Soares já está em 37 anos e surgiu muitos jovens talentos para ocupar a sua vaga. E para o lugar de Marcos Soares indicaria 2 jogadores. Primeiro indicaria o nome de Kevin Pina, 24 anos, meio defensivo do Chaves da 2ª divisão portuguesa. Está avaliado em semileiro, onde esta época soma 12 jogos e 1 golo apontado. E o segundo nome é de Kelvin Patrick, que recentemente mudou-se de Batuque de São Vicente para o Nancy da 2ª Liga Francesa, inicialmente atuando na equipa B do Nancy, mas com uma rápida ascensão já soma 7 jogos na equipa principal francesa. E por motivo dessa rápida evolução de Kelvin Patrick, ele merecia uma chamada para a seleção de Cabo Verde, desde as qualificatórias até para a chamada para a campo. Para o setor atacante, o bobista convocou Rian Mendes de Al-Zahar de Emirados Árabes Unidos, 31 anos, avaliado em 2 milhões de euros, soma 12 jogos, 2 golos e 6 assistências. Willis Semedo Pafo, Chipre, 27 anos, avaliado em 600 mil euros, soma 14 jogos, 4 golos e 2 assistências. Gilson Tavares Estoril, Portugal, 19 anos, avaliado em 150 mil euros, somando 9 jogos, 7 golos no sub-23 da equipa canarinha, somando ainda uma participação na equipa principal. Willy Furcado, FK Jeff, Noruega, 24 anos, está avaliado em 300 mil euros, soma 31 jogos, 10 gols marcados e 4 assistências. Júlio Tavares Aifazali, Arábia Saudita, 33 anos, está avaliado em 2 milhões de euros, soma esta para 13 jogos e 5 golos. Guerra Rodrigo, Olympiacos da Grécia, 31 anos, está avaliado em 4 milhões de euros, somando esta época 8 jogos e 1 assistência. Lisandro Semedo, que recentemente voltou de uma grave lesão, é atual jogador do Fortuna Sittard da Holanda, soma 25 anos, está avaliado em 100 mil euros. Desde o seu retorno, soma apenas ainda 1 jogos. Janine, mais uma surpresa nas convocatórias de bobista. Janine Tavares, jogador do Trabzonspor Turquia, 30 anos de idade, avaliado em 4,6 milhões de euros, soma esta época 19 jogos, 6 gols e 2 assistências. Bom, essa foi a convocatória de bobista, muito previsível como anteriores, com apenas 2 surpresas, e fiz apenas 2 alterações, uma convocatória muito diferente da atual convocatória Sibifute que eu fiz também num dos vídeos passados. Manda tudo, o Cabo Verde vai estar na CAN com um plantel avaliado em 24 milhões 325 mil euros, uma média de 932 mil euros por jogador, sendo o jogador mais jovem Gilson Tavares, 19 anos, e mais velho Marcos Soares, 37 anos, uma média de 28 anos de idade. Na minha opinião, as estrelas da equipa seriam Guerra de Rian Mendes e Janine, os jovens de ataque seriam Kenny Rocha e Gilson Tavares. Jogadores que vão ser muito observados por outros clubes seriam Kenny Rocha, Gilson Tavares, Willy Furtado e João Paulo Fernandes. O sistema tático que acredito que o bobista vai utilizar nos jogos provavelmente serão 2. A tática de 3-5-2, 3-1-3-3. Para a tática de 3-5-2, acredito que o 11 mais provável seria Vozinha na baliza, sistema 3 centrais com Stopira, Roberto Lopes e Carlos Ponki, com Jala Dylan Tavares e Steven Furtado. No meio campo, Kenny Rocha, Jamiro Monteiro e Andrade à frente dos dois e Rian Mendes atrás de Janine. Para a tática 3-1-3-3, a escalação mais provável seria de Vozinha na baliza, a linha de 3 centrais com Stopir, Roberto Lopes e Carlos Ponki, meio campo constituído por 4 jogadores com Kenny Rocha, Nuno Borges, Jamiro Monteiro e João Paulo Fernandes, linha atacante com 3 jogadores constituído por Rian Mendes, Guerra Rodrigues e Janine à ponta de lança. Para mim, esse seria um sistema tático usado por bobista, um sistema um pouco mais ofensivo, outro um pouco mais defensivo. Acredito que esse sistema de centrais não é muito adequado para a seleção de Cabo Verde, mas é a escolha do técnico. Na sua opinião, qual é o sistema tático que deveria ser aplicado para a seleção de Cabo Verde?
Bom, essa foi minha avaliação do plantel da seleção de Cabo Verde. Desculpa, foi um vídeo muito longo, muito corrido, porque estou a fazer esse vídeo às 6 da manhã. Mas esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreva e compartilha para os seus amigos para conhecer o canal no YouTube que fala sobre futebol cabo-verdiano. With